Essa é a nossa atividade 2 do quarto bimestre. Também são exercícios retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre, o caderno de recuperação e aprofundamento. A diferença é que os exercícios aqui estão muito mais adaptados, com mais questões de múltipla escolha, e o tempo de execução das atividades também é maior. Não serão só 2 semanas, e sim 3. A gente entrou em concordância com todos os professores, né, para a gente diminuir o volume e a quantidade de atividades, principalmente para aqueles alunos que participaram até aqui puderem ter um quarto bimestre mais tranquilo, mais sossegado aí, quase como um descanso por toda essa maratona, e também para auxiliar aqueles alunos que estão com as atividades atrasadas e estão com um monte de lições aí para colocar em dia. Bom, então esse vídeo também vai ser bem mais rápido, bem mais prático, vai ser só explicações assim bem rápidas para a gente ir direto ao ponto. Então vamos lá. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que vocês utilizem um e-mail válido. Coloquem um e-mail pessoal de vocês para receber a correção dos exercícios aqui dessa atividade, tá bom? Então, o primeiro assunto é texto verbal e texto não verbal. O texto verbal e o texto não verbal são os textos que utilizam a linguagem verbal ou a linguagem não verbal, e a gente vai rever isso, então, principalmente praticar o exercício da leitura, é o objetivo da aula, e reconhecer as diferenças entre a linguagem verbal e não verbal. Então, para isso, a gente vai fazer aí uma revisão bem rapidinha. O primeiro exercício da apostila era um exercício com vários emojis, assim, então o texto eram vários emojis, uma cartela inteira, assim, sem nenhuma significância maior, né? A gente sabe que os emojis são utilizados para expressar ali um sentimento, às vezes tá colocado no lugar de uma palavra ou de uma frase inteira, então a gente vai utilizar de acordo com a situação comunicativa, aquilo que a gente quer transmitir. Mas eu não achei que estava muito legal, então eu criei aqui um texto com base em coisas que já existiam na internet. Eu coloquei esse título aqui para vocês decifrarem e em cada linha está escrito algo aí só com os emojis. Então vocês vão conseguir identificar. Eu quis colocar um texto aqui que tivesse um significado, que vocês conseguissem realmente fazer a leitura e tivesse todos os emojis e todas as mensagens aí conectadas. O texto 2 também é o texto lá da apostila. E aí vem as questões que vocês vão colocar se o texto 1 utiliza a linguagem verbal, não verbal, se usa uma linguagem mista ou se não utiliza nenhuma linguagem. Então eu vou pular aqui um pouquinho para a gente fazer essa revisão. Eu coloquei aqui exercícios, inclusive, que eu já utilizei com os meus alunos do 6º ano, quando a gente vai fazer aquela introdução do que é a linguagem verbal e não verbal, o que é a linguagem mista. Então vamos revisar aqui rapidinho com vocês. Então a linguagem verbal é a linguagem que utiliza as palavras. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. É proibido fumar neste local. Tem uma mensagem sendo transmitida aqui somente com palavras. Na linguagem não verbal, a gente vai ter por base qualquer outro tipo de sinal, exceto as palavras. Então, eu posso ter cores, eu posso ter gestos, desenhos, sinais sonoros, eu posso ter a mímica, os sinais de trânsito, entre outros. Eu vou ter qualquer outro sinal que não sejam as palavras. Eu tenho a mesma mensagem que está sendo transmitida aqui em cima, mas agora eu não utilizei nenhuma palavra para isso. Eu utilizei o desenho do cigarro, utilizei aqui um círculo com uma tarja vermelha, indicando a proibição. Então, tá escrito a mesma coisa, que é proibido fumar. Então, dependendo de onde eu vou colocar esse sinal, eu vou saber que é proibido fumar neste local. Tá? Então, é a mesma mensagem. A diferença é que nesse texto aqui, eu utilizei a linguagem verbal, que são as palavras. E aqui eu utilizei a linguagem não verbal, que é qualquer outro sinal. No caso aqui, foram os desenhos, tá? Vamos lá. Linguagem mista é quando eu utilizo as duas linguagens ao mesmo tempo. A linguagem verbal, que é as palavras, a gente pode perceber aqui dentro dos balõezinhos, e a linguagem não verbal, que são os desenhos aqui. A gente costuma dizer que na chart, nas histórias em quadrinhos, não são todas as charts, mas a maioria delas utilizam as duas linguagens. Eu preciso das duas linguagens, porque uma vai complementar o sentido da outra. Se eu tirasse aqui a linguagem verbal, a gente não entenderia o que está acontecendo com esses dois personagens, porque faltam elementos. A mesma coisa se eu tirasse, né, os desenhos e deixasse só as palavras. Então, uma complementa a outra aí. É lógico que dependendo do texto que eu vou criar, eu posso criar um texto só com desenhos e a mensagem ser transmitida, mas não foi o caso aqui. Eu preciso ler e preciso observar as imagens para compreender o todo. Bom, então aí agora vocês vão fazer um exercício de reflexão aqui, vocês vão responder para mim.
E aí eu pergunto, a mensagem acima utiliza a linguagem verbal, não verbal ou mista? Então, verbal, só palavras, não verbal, desenhos, sinais sonoros, gestos, símbolos, ou a linguagem mista que utiliza as duas. Você vai assinalar, mesma coisa aqui. Então, esses exercícios são só de assinalar. Aí aqui também eu vou estar fazendo uma afirmação. Quando conversamos pessoalmente com alguém, costumamos usar uma linguagem mista. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Quando a gente conversa com alguém, a gente não só está utilizando palavras, a gente está fazendo gestos, movimentos. Então, pensa aí direitinho nessa afirmação e responde para mim. Então, vocês vão ter aqui até a questão 8. Eu vou voltar lá em cima novamente para mostrar para vocês. Então, agora que vocês já sabem identificar a linguagem verbal e a linguagem não verbal e inclusive a mista, vocês vão observar de novo o texto 1 e o texto 2 e vão responder para mim se o texto 1 utiliza qual linguagem, se é verbal, não verbal, mista, se não utiliza linguagem nenhuma, e a mesma coisa com o texto 2. Você vai tentar também decifrar a mensagem do texto 1, que tá fácil, pensa aí no significado dos emojis, dos desenhos, e aí você vai saber qual que é o assunto do texto, você vai conseguir decifrar aí. E qual é o assunto do texto 2? Do que ele fala, tá? Você vai colocar aqui também, então você vai ter que fazer a leitura. Essa é a nossa primeira parte, que foi terminada, espero com sucesso, que vocês compreendam que é a linguagem verbal, não verbal e mista, e que isso fique na cabeça de vocês. Então, agora nós vamos falar dos gêneros textuais pula, manuais e regras. Vamos refletir sobre as condições de produção e circulação e as funções desses gêneros textuais. Então, vocês vão ter aqui o texto 1, vocês vão ler com calma, texto 2 e texto 3. A gente já acaba lá no enunciado falando o que é o texto 1, o texto 2, o texto 3 com relação ao gênero. Então, o texto 1 é uma receita médica, uma bula de remédio, uma regra de um jogo, um manual de instruções ou um panfleto explicativo. Só marcar. E quais são os elementos linguísticos? Então, essa atividade, o mais importante aqui é a gente perceber que existem elementos linguísticos que nos auxiliam a identificar o gênero textual. Então, por exemplo, eu sei que aquele texto é uma carta, muitas vezes, quando eu só tenho o conteúdo ali, as palavras, né, às vezes eu não tenho visual, mas eu consigo perceber que é uma carta porque existem elementos linguísticos ali. De repente, eu vejo que tem o nome do destinatário, tem uma saudação, tem uma assinatura no final, tem o cabeçalho, que é a data, né, em que a carta foi escrita. Então, nós temos vários elementos ali que provam que aquilo é uma carta. Então, esses são os elementos linguísticos, tá? Mesma coisa numa receita de bolo, por exemplo. A gente percebe que é uma receita culinária porque a gente tem lá os ingredientes, depois a gente vem o modo de preparar, nós temos aqueles verbos específicos que parece que estão nos dando ordem, coloque, misture, faça, deixe. Então a gente vai ter esses elementos linguísticos que caracterizam o gênero. Então isso que vocês vão fazer, vocês vão pegar o texto 1 e vão marcar todos os elementos linguísticos que podem ser encontrados no texto 1. Então suponhamos que o texto 1 eu disse que é uma receita culinária. Então eu vou marcar tudo aquilo que é pertinente que eu encontro numa receita culinária. Então olha, vocês vão perceber aqui, ó, referências e materiais utilizados na montagem. Uma receita de bolo não é na montagem, a gente teria os ingredientes aí, né? Escrito em versos e dividido por estrofes. Uma receita de bolo é escrita em versos e divididas por estrofes? Não, então eu vou marcando aquilo que é pertinente para o gênero. O texto 2, vocês vão fazer a mesma coisa e vão marcar os elementos linguísticos que fazem parte do texto 2. Mesma coisa para o texto 3, os elementos linguísticos do texto 3. Então, essa atividade tinha como objetivo que vocês percebessem que todos os textos, os gêneros textuais, eles têm esses elementos, né, linguísticos que nos auxiliam a reconhecer o gênero e a intencionalidade, para que ele serve, para que ele está sendo produzido. Habilidades e competências. Analisar em um texto também os mecanismos linguísticos, principalmente aqui o uso dos conectivos para retomadas de ideias na construção do texto. Então, para quem não lembra, o conectivo é a conjunção, é aquela palavra que liga uma oração na outra. Então, eu tenho uma oração, lembrando que a oração, o núcleo da oração é o verbo. Então, se eu digo que Ana escreveu um livro, Ana comprou uma caderneta nova. Então, eu tenho escreveu e comprou. São duas orações. Se eu juntar elas no mesmo período, eu posso estar colocando um conectivo aí.
tá? Então eu posso colocar aqui que a Ana não só escreveu um livro, como também comprou uma caderneta nova, tá? Juntei e utilizei um conectivo para isso. Então, só para a gente lembrar o que é conectivo. Aqui vocês vão ler o trecho da obra do Cortiço e vocês vão identificar qual é o sentido desse conectivo que está destacado aqui no texto. Você vai explicar qual é a ideia. Então, o que eu adaptei aqui para vocês? Em vez de vocês terem que escrever, vocês vão ter que assinalar. Eu já coloquei as opções para vocês. Então, vocês vão olhar lá no texto, onde aparece o nem só como ainda. E vão ler, é claro. Tá aqui, ó. Lhe deixou nem só a venda, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Esse nem só, como ainda, tem ideia, uma ideia contrária, uma ideia de oposição, em que eu tenho uma ideia positiva e outra negativa, indica uma soma, está sendo feito mais de uma coisa, faz uma comparação, estou dizendo que algo é parecido com o outro, faz uma explicação ou indica uma causa. Você vai anotar aqui. Mesma coisa com o também, você vai lá no texto, localiza onde está o também e vai verificar qual que é a ideia que o também está expressando ali naquele trecho. Mesma coisa com o apesar disso. Agora você vai criar outras orações utilizando esses conectivos. Você vai descobrir qual que é o sentido do nem só como ainda. Por exemplo, ele nem só escreveu um livro, como ainda o publicou na internet. Então, eu coloco aí a minha frase criada aqui embaixo, tá? Então, você pode criar, só que tem que ter esse sentido, de que a pessoa não só fez uma coisa, como também fez a outra, tá? Esse nem só é a mesma coisa que não só. Ele não só trabalha, como ainda estuda, tá? Então, fica estranho o nem, mas ele tá no sentido de não. E aí vocês vão também criar uma frase com a palavra também e com apesar disso, tá? Mas tem que ser parecida com o que tá lá no texto. É isso, essa é a nossa atividade 2. Espero que tenha sido clara e breve, porque a gente acaba falando demais. Boa atividade para vocês e até a próxima.